Semana passada a gente começou essa série falando que a morte de Jesus é messiânica, e a ênfase é entender que não foi problema humano, não foi uma sucessão de fatos na história que geraram a obrigação de Deus morrer no nosso lugar. O prisma que faz a gente entender a morte de Jesus como messiânica é a gente entender que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já havia sido imolado. E que a história humana é a revelação desse Cordeiro. Também a revelação desse plano de salvação, dessa história de salvação. E por isso, todos os momentos da história podem ser contados à luz dessa interpretação. O fato é que o Messias veio e ele cumpriu cabalmente o que havia sido determinado pelo Pai, por Deus, e assim na história aconteceu o fato. Qual é o fato? A salvação. Porque o Messias veio e cumpriu cabalmente o que o Pai esperava que acontecesse. Hoje a gente vai entender essa mesma história, a história da morte de Jesus, sobre outro prisma. É o prisma da expiação. A morte de Jesus é expiatória. Não tem a ver com a pessoa expiar, até porque seria escrito de forma diferente. Tem a ver sim com ser tirado de uma condição e ser posta numa outra condição. Tem a ver sim com a possibilidade que surge de um relacionamento verdadeiro entre o ser humano e Deus. A faceta que a gente vai olhar hoje para a morte de Jesus é justamente sobre a faceta dessa relação gerada a partir da morte. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Para que nessa noite, se Deus permitir, a gente vá interpretando as Escrituras para entender como a expiação promove para mim e para você um real e verdadeiro relacionamento com Deus. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 32 até o versículo 45. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 32 até o versículo 45. A palavra fala assim para nós. Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam. Eles estavam tomados de apreensão, ou de apreensões, porque Jesus já estava jurado de morte a essa altura. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e eu, o Filho do Homem, serei entregue nas mãos dos principais sacerdotes e também nas mãos dos escribas. Condená-lo-ão, ou seja, condenarão a mim, e então serei morto e serei entregue aos gentios. Hão de escarnecê-lo, o Filho do Homem, que sou eu. Hão de cuspir nele, hão de açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias eu ressuscitarei, ou ele ressuscitará. Versículo 35. Então, nesse momento que Jesus está abrindo o coração e falando de morte, se aproximaram dele os 2 amigos chegados íntimos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que pedem, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Nós podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto,
indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, sobre eles os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Versículo 43. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Versículo 45, por favor, leia comigo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ó meu Pai, eu clamo a Ti, Senhor, na dependência e na suficiência do Espírito, que essa palavra não se perca, Deus, e conforme Tu mesmo escreveste na Tua palavra, que não volta vazia. Senhor, eu peço que cumpra o que Te apraz, e se eu posso me meter nesse negócio, eu peço ao Senhor, que o Teu prazer aqui seja resgatar, não seja condenar, Senhor. Tua grande alegria seja aqui, de alguma maneira, abrir nosso coração e encher o nosso coração de amor por Ti, Senhor. Meu Pai, eu não tenho nenhuma condição, qual é a capacidade que eu tenho de fazer isso, Senhor? Eu não tenho nem que fazer para mim mesmo, quanto mais para os outros. Por favor, Senhor, eu te peço, eu te clamo, Senhor, por favor, por amor de Ti mesmo. Senhor, não deixa a gente desperdiçar esse próximo tempo que a gente vai ter aqui. Por favor, não deixa eu ficar feito um tagarela aqui, Senhor, falando besteira. Deus, faz alguma coisa que essa história seja história entre a gente e Ti, Senhor. Nós Te queremos, Senhor. É o Senhor que importa, então por favor venha cá, fala aqui conosco, introduz, Senhor, esse cenário, abre, Senhor, o entendimento e mais do que a cabeça, Senhor, abre o coração, o centro das volições, o centro da existência. Senhor, Tu podes fazê-lo, eu clamo ao Senhor que isso seja a Tua alegria, Senhor, o Teu prazer. Faz isso com cada um de nós aqui, Senhor, para a Tua glória, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Essa história, ela é muito legal, porque ela vai desvendando para a gente como é que os discípulos tentavam se relacionar com Jesus. E o texto tem um desfecho falando sobre relação, quando Jesus disse: olha, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Essa palavra resgate é expiação, é traduzido como resgate. E essa palavra acontece uma única vez nas Escrituras, e é quando acontece esse episódio. Jesus escolhe uma palavra para discernir, ou para dizer como se fundamenta e como acontece a relação entre o ser humano e Deus, através dele, através de Jesus. Essa palavra é lutron. Essa palavra lutron, ela traz consigo uma imagem, uma espécie de acontecimento. Ela era usada apenas num momento na história. Era quando acontecia num mercado de escravos, na venda dos escravos. Então, alguém muito rico, um senhor muito rico, aparecia nessa venda de escravos, e ele dava um valor por algum escravo que era totalmente fora do leilão. Vou dar uma ideia para você. Imagina que eu estou sendo vendido no mercado de escravo e de repente tá muito ruim o valor que está se dando. Está dando 50 centavos, R$1. Outro fala R$1,10. Outro R$1,12. Ou seja, o negócio não sobe, porque todo mundo ali fala assim: vou gastar muito dinheiro com aquele escravo não. De repente, no meio desse cenário agonizante, onde parece que ninguém quer gastar valor nenhum com aquele escravo, entra um homem muito rico. Imagina que entrou Jesus aqui, o Senhor da glória, o dono de toda a história, o Senhor dos céus, entrou aqui e disse assim: fubá, eu vou comprar por $1 bilhão. Fechou. Quem nesse leilão de escravos ainda vai dar um lance? Se estavam com pirangagem para aumentar 1 centavo no valor do escravo,
quem vai dar mais do que 1 bilhão? Ou seja, aquele valor é tão imensurável para todos os participantes, que todo mundo faz, o que foi que esse cara viu nesse escravo? Por que é que ele está comprando por esse preço? Ninguém entende mais nada. O fato é que o próprio leiloeiro fica lá gaguejando e fala assim, o senhor tem certeza? O senhor falou 1 bilhão, foi isso mesmo? Fala, é isso mesmo, pode fechar a conta aí. E ele bate o martelo e diz, vendido. É óbvio que está vendido. Aquele homem deu um valor para o escravo, que aquele escravo nunca receberia em hipótese nenhuma. Esse preço que é pago, exorbitante, fora de qualquer perspectiva humana, esse preço chama-se lutron. E Jesus usa aqui, ele diz, eu vim para dar a minha vida como um lutron, ou seja, como uma moeda super valiosa para resgatar os escravos. É isso que Jesus está falando como fundamentação desse relacionamento. Vê só, irmão, por que chegou até esse ponto? Essa história começa um pouquinho antes, quando Jesus tinha decidido que iria para Jerusalém. Então a gente está falando do começo da última semana da vida de Jesus. Nesse momento, Jesus decidido a ir a Jerusalém, ele chama os discípulos e diz, nós vamos a Jerusalém. Quando eles estão indo para Jerusalém, de repente se lança aos pés de Jesus de joelho, um homem muito rico, mas muito rico. E de joelhos ele olha para Jesus e fala assim, bom mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Como é que eu faço esse negócio? Entenda que para o judeu daquela época, ele não pensa em vida eterna como sendo a vida depois da morte. Ele pensa em vida eterna como sendo a vida de relacionamento real com Deus. Ele está dizendo assim, bom mestre, me ensina a me relacionar com Deus de verdade. Eu estou aqui penando, o negócio não está acontecendo, eu percebo que eu não consigo me relacionar com Deus. Como é que eu faço esse negócio acontecer, bom mestre? Jesus olha para ele, identificando que ele é judeu, por isso ele estava chamando Jesus de Rabi, bom mestre. Então Jesus disse para ele assim, é fácil, filho, cumpre a lei, organiza a tua vida e faz tudo o que é direitinho, o que é reto. Se você fizer tudo o que é reto, conforme diz a lei, você está se relacionando com Deus. Em outras palavras, põe a vida numa retidão moral, põe a tua vida numa retidão de sentimentos, faz com que a tua vida seja toda direitinha, sem nenhum pecado, sem nenhum atrapalho. Aquele homem responde para Jesus assim, eu estou fazendo isso, Jesus. Olha o drone. Daniel disse que esse morcego é o drone, que fica passando para lá e para cá. Só na cabeça de Daniel, né? Ok, vamos voltar. Então, o rico chega para Jesus e fala isso, diz assim, mestre, eu estou cumprindo a lei, mas eu continuo sentindo que eu não estou me relacionando com Deus. Eu faço tudo direito, Jesus, mas eu não consigo me relacionar com Deus, está faltando alguma coisa, Jesus. É por isso que eu estou aqui aos seus pés. Esse texto de Marcos é tão lindo, porque diz que Jesus olha nos olhos daquele homem e ama. Meu Deus, eu queria tanto poder viver isso, olhando nos olhos de Jesus, sentir o amor dele dilacerando meu coração. Mas naquela hora que ele diz isso, que acontece isso, Jesus olha para ele e fala assim, é verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos falar na Vera, como é que a coisa acontece. Filho, você tem muita riqueza. Seu coração está todo enjaulado, você é feito um escravo da riqueza. Você adora os bens que você tem, você ama, você gosta desse frenesi da riqueza. Faz o seguinte, filho, vende tudo esse negócio aí, tira essa prisão, faz o bem aos outros, por favor. Olha o drone passando para lá e para cá, hoje ele está virado. Faz o bem aos outros, dá aos pobres, ajuda lá. Mas não fica aí não acha que você fazendo bem aos outros, você já está me seguindo e está andando com Deus, não. Vamos mais do que isso, tá certo?
Você vende tudo, dá aos pobres e depois você me segue. Aí sim você vai estar se relacionando com Deus. Sem nenhuma prisão. Sem nada mais lhe prendendo. Você simplesmente caminhando comigo. Vamos fazer isso? Nessa hora, o texto diz que aquele homem baixou a cabeça, ficou triste pra caramba, falou assim: não tem jeito não. Ficou pesado demais. Estou fora. Foi-se embora. Nessa hora que o cara foi-se embora, Jesus olhou para os discípulos e falou para eles assim: vocês estão vendo? É muito difícil, mas é muito difícil mesmo com uma pessoa que tem riquezas. Ou seja, as pessoas que são cheias de tesouros no seu coração, que vivem essa vida com os olhos nessa terra, cheio de tesouros, de riquezas para si mesmo. É muito difícil que essas pessoas vão para o reino dos céus. É muito difícil que elas se relacionem com Deus, porque elas já elegeram outro Deus para elas, o Deus Mamon, o Deus da riqueza, o Deus desse século, o Deus do status, o Deus da nobreza, o Deus que faz você de alguma maneira achar que está bem. Mesmo que você lá no fundo não se sinta tão bem assim, mas esse Deus dá um equilíbrio na vida. O cara que tem dinheiro pode viajar para fora, o cara que tem dinheiro pode comprar o que ele quer, o cara que tem dinheiro parece que está garantido para o resto da vida, o cara que tem dinheiro parece que pode pagar os melhores hospitais, os melhores médicos, os melhores tratamentos, os melhores tudo. Então dá uma sensação de que a vida está toda organizada e que está tudo no lugar. Mas lá no fundo o cara fala: mas eu não estou me relacionando com Deus. Está faltando. E Jesus disse para os discípulos: vocês não se enganem não, tá? Pessoas que vivem a idolatria, elas não vão viver comigo, nem com o Pai, nem com Deus. Nessa hora, os discípulos abrem os olhos desse tamanho para Jesus e falam assim: se é assim, Senhor. Vê só, olha para os discípulos, pensa o que é que os discípulos estão pensando nessa hora. Os discípulos estão olhando para falar assim: meu Deus do céu, o cara, vê só, o cara faz tudo direito, o cara obedece à lei, anda de maneira regrada, o cara é todo organizadozinho. E tem mais, ele ainda tem dinheiro, é o cara que tem muitos bens, tem muita riqueza, tem muito poder. Meu Deus, o drone... Ô filho, vai embora, vá. Batman, sai. Tem jeito não. E assim vai. Jesus adverte os discípulos, e os discípulos então com os olhos arregalados falam assim: então mestre, eu acho que ninguém vai entrar, não é verdade? Nessa hora, Pedro está vivendo a experiência junto com eles. Irmãos, vocês não se preocupem que Batman não vai pegar vocês. Fica aqui comigo, por favor. Ok. Nessa hora, Jesus olha para os discípulos, atentado com eles ali, ligado com eles. Então Jesus fala para eles a respeito da entrada no reino dos céus. Pedro diz: Senhor, eu me liguei que o Senhor falou para lá para o rico. É para deixar tudo e te seguir. Nós fizemos isso, Senhor. Pedro está dizendo assim: a gente está na vibe, eu acho que a gente está caminhando com Deus, está ou não está? E Jesus disse para ele assim: Pedro, deixa eu dizer uma coisa para você. Se é nesse caminho que você está pensando, do tipo assim, eu faço as coisas para Deus, e Deus então se relaciona comigo, eu faço uma série de atividades para Deus, deixando tudo para trás, gerando crédito, e Deus então de alguma maneira fica me devendo favores, e aí eu me relaciono dando crédito e Deus simplesmente pagando o que Ele me deve. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não deve nada para você, Pedro. Ainda nessa vida, Deus vai dar 100 vezes mais tudo que vocês deram a Deus. Você consegue imaginar o que começa a passar na cabeça de Pedro? Pedro pensa assim: eu dei minha esposa, deixei minha esposa para Deus, eu já vou ter 100 mulheres. Eu gostei desse negócio. Eu também deixei 2 barquinhos.
100 vezes mais eu vou ter uma frota. Eu acho que eu vou começar a ter um negócio maior. E eu estou sentindo que eu vou começar a poder ter mais dinheiro, mais status, mais condição. Acho que a minha vida vai ficar igual a do rico e ainda por cima eu estou seguindo Jesus. Eu acho que está tudo certo. Perceba que parece que essa dimensão de troca, esse processo meritocrático, onde você faz a coisa para Deus e Deus parece que tem que lhe responder, esse negócio toma o coração da gente, parece que desde o berço. Assim como isso tinha tomado o coração dos discípulos. Eles caminhavam com Jesus, mas numa perspectiva onde a gente faz para Deus, a gente está caminhando com você, fazendo o que a gente precisa fazer para Deus, e Deus parece que tem a responsabilidade de devolver 100 vezes mais. Eu vou dizer para você, irmão, eu sei que muitos que aqui estão, andam com Deus, e andam com a igreja, e andam na religião, nessa perspectiva. E qual é a perspectiva? Explica aí, pastor. A perspectiva é mais ou menos assim: eu ando com Deus, eu me dedico a Deus, eu me esforço de Deus, e Deus vai ajeitar a minha vida. Deus vai me dar um emprego melhor, Deus vai ajudar a minha família, Deus vai ajudar o meu marido, Deus vai ajudar a minha esposa, Deus vai ajudar os meus filhos, Deus vai pôr ordem na minha casa. Eu vou ter progresso, vai ter uma vida mais satisfatória, vai ter uma vida melhor, um pouquinho melhor. Essa é a perspectiva que os discípulos estão seguindo Jesus. Jesus acabou de responder a Pedro, e Pedro ficou babando, salivando, pensando: eita pau, agora vai bombar, o negócio agora vai bombar. Nesse momento, Jesus chama os discípulos em particular. Olha só, quando você tem um amigo de verdade, pessoa íntima sua, e esse amigo chega para você e fala assim: chega cá, eu queria ter uma conversa com você em particular, só eu e você, eu queria dizer umas coisas para você muito sérias. Irmão, nessa hora é um momento muito especial, é muito relevante o que vai se dizer ali. Isso não é um momento de trocadilho, não é um momento de besteira, isso é um momento sério demais em relação à amizade. E aí é o que está acontecendo. Jesus está se expondo aos seus amigos. Ele está dizendo: vem cá, aqui a parte. Sem essa confusão toda, eu queria conversar com vocês sobre o que está passando no meu coração. É a 5ª vez que Jesus está dizendo para eles a mesma coisa. Jesus está batendo na mesma tecla: eu vou morrer. E é nessa hora que o texto de Marcos, que é bem acelerado, apresenta para a gente um então. Diz como se, enquanto Jesus está abrindo o coração e falando assim: eu vou me lascar, eu vou morrer, olha, vão me pegar e vão me estraçalhar, eu não sei, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. E enquanto Jesus está abrindo o coração para os discípulos, então os seus amigos íntimos, Pedro, continua lá babando, pensando 100 vezes mais, 100 vezes mais, 100, 100, eu acho que vai dar conta. Enquanto Pedro está lá babando e salivando com a vida que ele quer ter, porque ele acha que Deus agora está devendo para ele alguma coisa, Tiago e João, os 2 amigos íntimos de Jesus, chegam do ladinho, fala aqui: mestre, chega aqui, a gente queria conversar contigo, vem cá. Senhor, é o seguinte, o senhor está com essa história que vai morrer, vamos fazer o seguinte: a herança, faz o seguinte, distribui a herança dando metade para um e a outra metade para outro, pode ser? Eu queria que você pensasse nisso de forma pessoal agora, em vez de ficar pensando só o texto, pensa com você. Imagina o seguinte, imagina que você acabou de receber um atestado médico, você fez uma série de exames, o médico conversou com você e falou: olha, 100% garantido, eu preciso dizer para você, você só tem 1 semana de vida, não vai passar disso não, sua expectativa de vida é baixíssimo, olha, é 100% confirmado, é morte certa. Imagina que você está com aquela notícia sendo tratada em você, você está agoniado, está pensando: meu Deus, vai acabar tudo, eu vou me embora. E você chama uma pessoa íntima sua, pessoa de confiança, pessoa quem você quer dividir
dividir a dor, que você de repente está querendo um amparo, quer pelo menos caminhar junto, e você quer abrir o seu coração, você chama em particular e fala: eu queria dizer para vocês assim que está doendo, sabe, vou morrer, só tenho uma semana de vida. E nessa hora, irmão, seus maiores amigos chegam para você e falam assim: eu posso ficar com a chave do teu carro, só por garantia, documento, posso passar para o meu nome? Aquela casa que você tem, será que dá para ser minha? Ou pelo menos do meu irmão aqui? Se fosse com você um negócio desse, imagina, você está dizendo para a sua esposa: rapaz, eu vou morrer. A sua esposa fala assim: já fez a herança no meu nome? Já. Como é que você se sentiria, irmão? O que é que você pensaria desse amigo seu, ou dessa esposa, ou desse marido seu? O que é que você pensaria dessa pessoa? Eu me abusaria profundamente, falava: isso nunca foi amigo, isso é um traíra, isso é um miserável, não se importa com minha dor, está querendo meus bens. Esse cara sempre esteve de olho nos meus bens. Graças a Deus que Jesus não reage assim. Jesus aproveita. Eu estou querendo mostrar para você que os discípulos ainda estão sob o efeito daquela conversa com o homem rico. Eles ainda estão com os olhos aqui na terra pensando: o que é que Deus vai me dar aqui na terra? Como é que eu vou poder aproveitar o meu relacionamento com Deus de maneira que eu adquira uma vida que eu queira viver aqui na terra? Como é que eu vou fazer Deus de alguma maneira fazer a minha vida valer a pena? E os discípulos estão achando assim: olha, mestre, a gente está fazendo tudo o possível para a gente ter uma vida massa aqui na terra, e o Senhor faça a sua parte. Já ouviu aquele versículo: faz a tua parte que eu te ajudarei? Já ouviu, irmão? Já? Nunca ouviu? É porque ela não está na Bíblia. Se tivesse, era do diabo, porque Deus nunca disse isso para seu ninguém: faz a tua parte que eu te ajudarei. Não é bíblico. Não tem teologia bíblica que sustente a ideia de faz a tua parte que eu te ajudarei. Deus não está barganhando, Deus não está trocando, Deus não está de alguma maneira esperando que você faça a sua parte. Mas os discípulos acreditavam que eles estavam fazendo a parte dele, e que portanto Deus estava em dívida para com eles, e que eles mereciam de alguma maneira algum nível de status. Afinal de contas, Deus tinha que me compensar por toda a dedicação que eu tenho para com Ele. Sabe o que é pior, irmãos? É que os dois falaram com Jesus, e na resposta de Jesus para os dois, os outros 10 escutam a resposta e ficam indignados. Ou seja, os 12 queriam a mesma coisa. Isso me faz entender que no caminho do discipulado de Jesus, aqueles 12 homens parece que não entendiam como se caminha com Deus. Porque é natural para mim e para você a gente pensar que está caminhando com Deus quando a gente faz todas as coisas certas, ou tenta viver de maneira correta, e a gente pensa assim: agora Deus de alguma maneira vai fazer a minha vida dar certo. Agora minha esposa vai começar a se endireitar, agora o meu marido vai começar a se organizar, agora eu vou começar a ter um emprego, e o meu emprego vai melhorar, e eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou progredir, e eu vou ter renome. Parece que é essa dinâmica que funciona dentro da nossa alma. Mesmo que a gente seja discípulo e caminhe com Jesus, parece que a expectativa que a gente tem é a expectativa de um credor. Deus, eu estou fazendo, não está vendo não? Eu estou fazendo, eu estou me gastando, eu estou me entregando, eu estou dedicado, eu estou esforçado, eu sou pastor aqui, Deus. Não vai fazer não, é? Esse relacionamento é doentio. E esse texto é Jesus mostrando que nunca vai ser assim um relacionamento verdadeiro com Deus. Jesus diz para Tiago e João, e também para os outros: vocês podem beber o cálice que eu vou beber, e vocês podem sofrer o batismo que eu vou sofrer. E a Bíblia explica que Jesus está falando da sua morte. O preço pelo pecado, o preço pela tragédia humana. Quando Jesus pergunta isso,
Tiago e João, eles estão tão obcecados por uma vida de status, que eles falam sem nem pensar. Eles não sabem nem o que significa o preço, nem nada. Eles falam assim: oxe, então, pode contar. Diga aí, Jesus, o que é que o senhor quer? O senhor disser, eu estou fazendo, eu vou ganhar esse negócio. Não vai ter para ninguém. Eu vou ser o mais espiritual, eu vou ser o mais crente, eu vou ser aquele que se diferencia e Deus vai me abençoar, porque é assim, se eu fizer, Deus me abençoa. Imagine, irmão, se eu pegasse esse sermão e começasse a pregar aqui sobre esse fundamento, dizendo o seguinte: se você der R$1, Deus vai lhe dar 100. Se você der tanto, Deus vai lhe dar 100 vezes mais. Imagine, irmão, se isso começa a ser para mim e para você um modo de vida. Mas o fato é que às vezes a gente acha que a consagração, nosso despreendimento, a nossa relação com o ministério, a nossa relação de amor com o próximo, a nossa relação de benfeitoria, de oferta, de coisas que a gente faz para Deus, a gente acha: eu estou fazendo a minha parte, agora Deus tem que fazer a parte dele. É a mesma coisa, ainda que a gente não bote o preço dos 100 vezes mais, mas é a mesma coisa. Jesus disse: tem um preço para pagar. É um preço pelo pecado. Não é Deus que paga. Ele não vai pagar isso. Sou eu. Eu estou falando com vocês, eu vou morrer. E os caras não entendem, tanto não entendem que ele fala: a gente pode também. Aí Jesus disse: é verdade. Vocês vão ser gastos no martírio, de maneira que vocês vão terminar morrendo por mim. É verdade. Vocês vão pagar isso. Mas esse negócio de sentar-se à minha direita, à minha esquerda, esse negócio aí não está nas minhas mãos, não. Está para quem é. Ou seja, esse negócio está definido antes de vocês, não tem nada a ver com vocês. É uma definição que não corre aqui no nosso meio. Em outras palavras, eu preciso dizer para você: posições, cargos, crescimento, hierarquia, estrutura, enriquecimento, nobreza, todo esse negócio, essa conjuntura, é para quem é. É para quem é. Assim como também lá no reino de Deus, é para quem é. É para quem o Pai reservou. Não está na meritocracia, está num decreto, está no estabelecimento divino. É Deus e pronto. É para resolver o coração, é para resolver mesmo o coração. Mas às vezes a gente não se resolve. E Jesus então passa a ensinar a eles sobre esse processo meritocrático. Ele fala assim: sabe o que é que acontece aqui na terra? Acontece mais ou menos o seguinte: as pessoas que governam, ou seja, esse negócio que vocês estão querendo tanto, de ser o maioral, de ser o bem-sucedido, de ser o grandão, esse negócio aqui na terra funciona assim: em cima oprimindo embaixo. É sobre, exerce autoridade sobre, literalmente é uma força de opressão. Jesus está dizendo: aqui na terra é assim. Os governantes, os líderes, os donos, a quem tem autoridade, ele faz funcionar sobre a sua autoridade, sobre o outro. Agora vai dizer que não é. E parece que é isso que gera dentro da gente esse negócio de: eu quero ascender, porque ao ascender eu vou poder governar sobre o outro. Esse processo meritocrático de existência, onde a gente acha que está galgando novas plataformas nessa estrutura hierárquica, a ambição normalmente está atrelada a esse poder de estar sobre o outro, exercendo autoridade. E aí Jesus diz: aqui na terra é assim, mas no reino de Deus, do meu Pai, não é assim. Eu vou lhe dizer como é, filho. É o inverso. É o menor. É o que não tem valor. É o que é desprezado. Esse é o que recebe o maior preço. É o que não estão querendo pagar 1 centavo a mais por ele. Esse eu dou o maior preço. É o desprezado. É o menor. É aquele que quando você olha para ele fala: esse não serve para nada a não ser para servir. Esse não serve para mandar.
Esse não serve para liderar, esse não serve para ser, esse só serve para servir, passar o pano de chão, para ficar olhando os carros. Veja só, Jesus está invertendo todos os polos. Ele está dizendo, na relação com Deus, no caminho de relacionamento com Deus, não vale de maneira nenhuma a perspectiva de que você vai se relacionar a partir do mérito. Eu estou sobre os outros, por isso eu tenho poder de influência sobre os outros. Mas eu estando servindo o outro no reino, o poder de Deus está sobre mim. E é nessa hora que Jesus diz, isso funciona a partir de um mercado, funciona a partir de um grande mercado espiritual, onde as almas humanas, os homens, estão presos na sua agonia por ascender na estrutura. Eles estão presos pela sua agonia de querer dinheiro, de querer status, de querer uma vida melhor, de querer um hedonismo, de querer algum prazer maior. Eles estão presos nessa estrutura íntima. E como escravos, eles estão lá sem ninguém dar valor nenhum por eles. E eu pego, entro no mercado de escravo como rico e dou a minha vida. Eu dou o Lutron. Eu pago um preço que ninguém paga. E quando eu pago o preço, todo mundo se cala e ainda pergunta, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu quero dizer para você como é que é o relacionamento então, baseado nisso. O relacionamento da gente com Deus é Deus dando a mim e a você um valor que ninguém nesse universo daria. Não é eu e você nos valorizando, não é eu e você tentando ter um valor maior a partir das coisas que adquirimos, ou a partir dos pontos que galgamos. É eu e você sendo valorizados por Deus, é Deus chegando e dizendo para mim, filho, eu dei um valor a você que ninguém nesse universo daria. No mercado de escravos, na vida e no vazio da existência, quando ninguém conseguia reconhecer mérito nenhum em você, eu cheguei lá e disse, eu troco de vida, eu dou a minha vida no seu lugar. Lutron, ele pagou o preço da escravidão e me tirou do mercado de escravos. Paul Washer, Léo estava falando aqui atrás, lá na Fiel, numa pregação da Fiel, ele usou uma ilustração verdadeira, real. Aconteceu lá na Inglaterra, no mercado de escravos da Inglaterra. Uma escrava de menor, ainda criança, estava sendo vendida. E o preço era muito pequeno mesmo, porque uma criança não estava valendo nada. E de repente, um jovem, mas que tinha dinheiro, que estava pronto para se casar, ele pega o seu dinheiro, quase o dinheiro todo que tinha, e fala assim, eu dou o meu dinheiro todinho por essa escrava. E todo mundo fala, como assim? Eu estou dando. E compra aquela escrava. E quando ele compra aquela escrava, ele chama ela para junto. Na hora que ela chega junto, antes que ele lhe falasse alguma coisa, ela dá uma cusparada na cara daquele senhor. Cospe. Ele enxuga a saliva, ele pega a carta de alforria dela e fala, você está livre, filha. Na hora que ela recebe a carta de alforria, ela fala, não estou entendendo não. Diz, é isso, está livre. Você não me deve nada, você está livre. A menina cai aos prantos. Ela chora compulsivamente e se abraça aos pés daquele senhor. Ele fala, não, filho, está livre. Ela fala, como eu posso estar livre? Como? Eu não sei como é que é ser livre, não. Por favor, faça alguma coisa comigo, me leve para a sua casa, me leve para a sua história, faça alguma coisa. Eu não sei, eu não entendi nada aqui. E aquele homem leva ela para casa e torna ela filha, com herança. E passou a ser filha daquele casal.
Isso é lutron, isso é expiação. É quando a gente estava exposto às nossas prisões de alma, essas prisões do ressentimento, da amargura que faz a vida ficar intolerável. E Jesus foi lá e pagou o preço, e depois de pagar o preço ele disse: está livre. Mas o que é que a gente vai fazer com essa liberdade? Como é que a gente vai conseguir viver livre agora que a gente não sabe mais? Porque os impulsos vão continuar chegando. O que é que eu faço com a minha liberdade? Eu não quero mais estar escravo dos mesmos impulsos que me escravizaram. Eu quero estar livre. Lutron traz a ideia então de que você sai com aquele que lhe comprou, mas sai sem dever nada. Mas você sai apaixonado, você sai com um coração apaixonado por aquele novo Senhor, que na verdade é Senhor por adoção sua. Você o adotou e fala: eu quero, mas rapaz, não estou lhe pedindo nada, mas eu quero fazer, me diga como, eu quero fazer. Isso é lutron. No Novo Testamento existem mais duas palavras que são usadas como expiação. Duas palavras gregas: agorazo e hexagorazo. E as duas palavras, elas trazem a mesma ideia no original. E é a mesma ideia do mercado de escravos, de um pagamento alto. Só que o desfecho da história é diferente de lutron. É que depois da pessoa receber a carta de alforria, aquele senhor que acabou de comprar, ele pega e diz: você está livre. O escravo não entende que está livre. O escravo olha para a carta e fala assim: agora eu vou pagar essa liberdade. Aí o dono fala assim: mas eu não tenho nada a ver com isso, você está livre. Mas o escravo fala: mas agora eu vou pagar. E aí o dono, o ex-dono na verdade, fala assim: tu vai me pagar 1 bilhão? Tu vai tirar esse dinheiro de onde? A pessoa diz: mas eu vou pagar. Nem que eu passe o resto da vida para pagar, mas eu vou pagar. O dono ou o ex-dono fala: mas rapaz, tu não tem que me pagar nada não, tu estás livre. Mas a pessoa que foi liberta, ela não consegue acreditar que o Senhor fez isso por amor. É por isso que ele fica continuamente querendo pagar. Tem tanto crente que vive a vida querendo pagar a sua salvação, querendo pagar o preço do relacionamento com Deus. Sabe, irmãos, a gente pode ter um relacionamento de amigo, de estar abraçado, de sentar no colo, de receber carinho, de viver com Deus de verdade. Mas tem tanto crente que está como se fosse uma espécie de escravo, tentando pagar a liberdade, tentando dizer: olha, eu estou fazendo para Deus, eu estou fazendo para Deus, eu estou fazendo para Deus, agora eu mereço pelo menos um aspecto da minha liberdade. Mas tem tanto crente também, ou talvez até pessoas que acham que são crentes, que nem sequer sabem o quanto Deus os valorizou, e vivem sem se sentir amados nem valorizados por ninguém. São dependentes emocionais, vivem esperando que alguém lhe dê valor. Se minha esposa me desse valor, se meu marido me desse valor, se meu filho reconhecesse o esforço que eu fiz por ele, se a igreja conseguisse reconhecer o que eu fiz por ela, se a gente fica nesse negócio, uma dependência emocional, sem nunca reconhecer o real valor que nos foi dado. Esse valor que o céu, na pessoa de Jesus, nos deu. Ele pagou o preço que fez o mercado de escravos ficar escandalizado. As hostes celestiais, quando viram a nossa alma presa no pecado, e quando viram o preço que Jesus pagou, todo o universo gemeu e na hora fez: oh! E houve um silêncio sepulcral. Como assim? Era Deus dizendo para mim você vale. Para mim. Eu estava olhando para o outro escravo aqui e falei assim: mas eu sou igualzinho a ele.
Eu não tenho valor nenhum, não. Oxi, estavam pagando R$1. E Deus olhando para mim nos meus olhos fala: para mim você vale. Para mim. Eu nem me interesso com o que os outros pensam, para mim você vale. Eu estou escandalizando o universo todo para dizer para você: você vale muito para mim. Eu amo você. Eu amo absurdamente você. Para mim você vale. Vale o preço do meu filho. Eu estou pronto a sacrificar meu filho por você. Isso é Lutron. Eu vou sair abraçado com os pés desse Senhor. Vou me agarrar nos pés dele e vou dizer assim: onde o Senhor for, eu vou atrás. Eu não estou devendo nada ao Senhor, mas eu amo. O Senhor me agarrou no anzol, que eu não sei mais o que fazer, não. Ninguém me amou feito o Senhor. Ninguém me tratou feito o Senhor. Ninguém me valorizou feito o Senhor. Eu estou agarrado com o Senhor agora. Tentem me tirar do Senhor, que eu não quero, não. Mas eu não estou escravo. Eu não estou obrigado. Eu estou apaixonado. Eu estou querendo Deus. Não é porque é a igreja. Não é porque eu sou pastor. Não é porque tem um ministério. Não é porque tem coisas para fazer. Não é porque é importante. Não, é porque Deus me pegou pelo laço da minha alma. Ele me pegou dizendo: eu amo você. E dou um valor a você que o universo ficou escandalizado. E eu olho e falo: meu Deus, é isso mesmo. Eu amo esse cara. Eu amo esse Deus. Ele é o meu Deus. Eu quero esse Deus. Eu vou viver para Ele. Isso é a morte expiatória, que arranca a gente de uma posição e põe a gente numa outra posição. E é uma posição existencial. E pode quem quiser tentar dizer para a gente que for, que lá na marca da alma da gente há um selo profético determinando em mim o quanto eu valho para Deus. O quanto eu valho para Deus. Como é que você chegou aqui nessa noite, irmão? Talvez você chegou sem conhecer o preço, o valor que lhe foi atribuído. E portanto, para você, a história de salvação era mais uma história de troca. Tipo, eu vou fazendo para Deus e Deus vai fazendo para mim. A gente vai se ajudando, um ajuda o outro e aí vai, tudo certo. Talvez você entrou aqui e o máximo que você conseguia entender nesse negócio todo era um agorazo. Tipo, ele pagou um preço tão alto por mim, agora eu vou pagar o preço também por ele. E essa é uma vida ainda onde você se sente escravo. Mas Jesus disse que o resgate dele era Lutron. Não era deixando a gente mais escravo. Era deixando a gente apaixonado. Doido por ele. Depois disso, qualquer um vai dizer: Deus, pode me gastar. Eu posso limpar chão o resto da vida, Senhor. Eu posso lavar os pés de quem for. Depois disso, depois do valor que me foi dado, Senhor, faça de mim bolinha de gude. Não faz diferença não. O que o Senhor quiser. Porque eu estou apaixonado, Senhor. Eu quero o Senhor. Como é que você chegou aqui essa noite, irmão? Deus trouxe você aqui essa noite para você sair daqui com um resgate chamado Lutron, que põe você de volta na vida. Cheio de Deus, apaixonado por Deus, dizendo: Deus, eu quero o Senhor. Mas eu quero de verdade, Senhor. Eu não vou largar o Senhor, não. Eu estou aqui agarrado, abraçado. Eu quero o Senhor, mas eu quero o Senhor de jeito, Pai. Vamos orar? Feche seus olhos. Talvez você possa dizer assim: eu quero esse negócio mesmo. É esse Lutron aí. Eu não sei como é que pronuncia não, mas seja lá como for, eu quero esse negócio. Essa garra, essa gana, esse negócio com Deus aí. Sabe, irmão,
Você não tem nada o que fazer a não ser se apegar a isso. Se apegar. É se agarrar com esse negócio. É aceitar e receber. É você dizer, foi feito mesmo por mim. Foi. Eu queria convidar você que está dizendo, não, foi feito por mim, eu quero. Eu quero lembrar disso, eu quero ser tomado dessa verdade. Eu quero viver assim essa experiência de uma gratidão, de uma devoção, de um amor, de uma paixão por Deus. É isso que eu quero viver. Sabe, eu queria convidar você a ficar de pé. Você que está dizendo assim, é isso que eu quero, Senhor, é isso que eu quero. Por favor, comunica ao meu coração esse valor que foi pago lá no mercado. Fica de pé, irmão, se é isso que você quer, porque é isso que eu quero mesmo. Esse negócio agarrado com Deus. Que experimenta o Senhor na palavra, que experimenta o Senhor na vida, que experimenta Deus. E não que só sabe, mas que experimenta. Eu quero viver na casa de Deus. Eu quero viver agarrado com Ele. Eu quero tê-lo assim como Ele me tem. Eu quero ser dele e ele meu. É isso que eu quero. Deus, a tua palavra não volta vazia, Senhor. Faz o que te apraz. Por isso eu peço mesmo, faz isso, Senhor. Leva a bom termo aquilo que o Senhor começou a fazer aqui essa noite. É tua obra, Senhor. Não tem a ver comigo nem com seu ninguém. É o teu Espírito, é o teu poder. Por isso eu clamo ao Senhor. Comunica de forma avassaladora. Talvez uma experiência, Senhor, daquelas que explode o peito, faz a gente nunca mais ser o mesmo. Pai, se for diferente que seja, mas comunica, Pai, de uma maneira que a gente possa dizer, eu sou amado de Deus e o Senhor é meu. Toma, Senhor, de paixão teu povo. Toma-nos. Toma todos que têm dito que querem. Comunica de forma indelével. Marca-nos com o teu amor, Senhor. E assim, Senhor, nos encaminha, nos conduz na direção que tu quiseres, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos todos.